Muita gente não sabe, mas os nossos pets também sofrem de problema de coluna. E por isso eu estou com o Dr. Leandro aqui da Pet Planet para falar um pouquinho quais são as raças que se tem, né, mas que tem predisposição, qual é o problema mais comum. Bom, vamos começar falando sobre a predisposição. Existe isso? Existe. Então, mais uma vez, os cães condrodistróficos. Shih Tzu, o Cofapinho, o Dachshund, Pequinês, Lhasa Apso, os Bulldogs. Bulldog também? Também. E a patologia mais comum deles são as hérnias de disco. Ah, hérnia de disco? Hérnia de disco. Interessante. As hérnias, hoje a gente pode classificar em hérnia tipo 1, tipo 2, hérnia em projétil. E o que vai diferenciar para a gente, muitas vezes, é um exame complementar. Então, tem muito paciente que chega para a gente já sem andar. E aí, muitas vezes, o tutor acredita que só por uma radiografia a gente consegue definir o que está acontecendo, o que está cometendo o animal. Então, é um somatório. Exame clínico, a gente vai graduar o paciente neurológico com provável hérnia do grau 1 ao grau 5. Então, clinicamente, a gente consegue fazer isso. Já consegue, através do exame clínico, determinar qual é a região da coluna acometida. Para quê? Para que a gente direcione, de repente, um exame de imagem superior. O que é o ideal? O que a gente chama de padrão ouro, ressonância magnética. A gente pode pedir uma tomo. De qualquer forma, Graça, são dois exames que, infelizmente, não são feitos em Piracicaba. Ah, não? Não. Então, tomografia existe em Campinas, tem em Botucatu. E tu tem que anestesiar, né? Anestesia geral. São exames que, infelizmente, o animalzinho não vai ficar parado por 15 minutos, no caso de uma toma, ou até 1 hora, no caso de uma ressonância. Bom, então vamos imaginar que a gente conseguiu, fez a localização da lesão neurológica e a gente conseguiu fazer uma ressonância. A ressonância ela é importante porque, além dela confirmar aquilo que a gente aquilo que a gente achou no exame clínico, ela já dá um prognóstico para a gente. Ou seja, vamos imaginar aquele paciente grau 4, que ele só sente quando a gente pinça o ossinho da patinha traseira. A ressonância ela tem condições de falar, olha, a cirurgia para esse cão, se tratando de uma hérnia compressiva, que você identifique a compressão no exame, vai com certeza trazer benefício clínico, melhora da qualidade de vida. Existem casos em que a gente faz a ressonância, tem certeza onde foi a lesão e na imagem a gente não observa absolutamente nada. Não existe uma compressão. E é justamente nesses casos que a gente acaba considerando como o nome hoje que a gente chama é hérnia em projétil ou hérnia em míssil, que é um pequeno fragmento do disco que é lançado em direção à medula, em alta velocidade, atravessa a medula, deixa apenas uma cicatriz e a gente realmente não tem o que operar, outra forma de intervir. Então, essa é uma hérnia que a gente chama de hérnia não cirúrgica. Tá? As hérnias tipo 1 e tipo 2, na maioria das vezes, a gente tem operado. Ou, quando o grau de hérnia, grau 1 ou grau 2, muitas vezes, repouso, medicação, acompanhamento fisioterápico ou com acupuntura. E aí, a gente como tutor, qual o sintoma que a gente consegue, assim, ter noção de que é a coluna? Eles param de caminhar? Como que é? Isso seria até, vai ser provavelmente um tema de uma próxima conversa, porque existe uma diferença grande entre alteração ortopédica e alteração neurológica. Uma alteração neurológica, normalmente, eles começam, quando a coisa evolui de maneira mais devagar, não tão aguda, o animalzinho começa a sentir dor, é uma dor inespecífica muitas vezes,
Um andar cambaleante, parece que as patinhas de trás, vamos tratar como se fosse o mais comum são as hérnias toracolombares, nesses animais pequenininhos. Então, vamos tratar de um paciente como se fosse com uma hérnia toracolombar. Eles começam a caminhar como se estivessem bêbados com a parte de trás. Então, cruzando as patinhas. Em casos mais graves, eles já chegam arrastando a parte de cima do pezinho. Então, isso diferencia alteração de propriocepção, que é não entender se está pisando da maneira correta, é neurológico, não é ortopédico. Ah, interessante. Isso confunde mesmo, viu, Gra? Muitas vezes o paciente, é problema de coluna, e a gente vai ver, não, é ruptura de ligamento cruzado bilateral, com as duas patas, praticamente ao mesmo tempo. Ou, ele começou a mancar de uma patinha, de repente ele deu um grito e aí parou de andar. Então, existe, né, uma variação de apresentação de sintomas clínicos, mas na maioria das vezes eles chegam já, infelizmente, sem andar. Judiação, gente. Então, a gente tem que trazer... Já deu para entender que quem vai fazer o diagnóstico são os veterinários, não dá para a gente ter noção, mas qualquer alteração, corre para cá, tá? Bom, nosso tempo é curto, sei que esse assunto é bem extenso, mas a gente volta a falar. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez. E vocês que estão assistindo a gente, com certeza, toda semana vem aprendendo junto com a gente, com muito conteúdo, por esses veterinários fabulosos. Falei com o Dr. Leandro, aqui da Pet Planet.